Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Rogério Rokitsky, ele que é veterinário e empreendedor, o Dr. Rogério Pet, certo, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma honra estar aqui com você, Estela. E agora é Dr. Rogério Pet, porque você já deve ter imaginado, porque se eu fosse colocar Dr. Rogério Rokitsky, ia ser difícil as pessoas se conectarem, né? Pouca gente consegue falar, eu confesso que eu fiquei aqui treinando o teu nome para falar direitinho. Dr. Rogério Pet fica mais fácil, né? Rogério Pet tem a identificação. A gente cuida dos pets há 13, 14 anos e mais 30 de experiência, então melhor Dr. Rogério Pet, é mais fácil. Tá bom, doutor. Minha primeira pergunta é justamente essa, sobre os pets. Sim. Quando surgiu essa paixão pelos animais e o desejo de se tornar veterinário? Então, a história de um menino, na época, acho que uns 7 anos, e meu pai, ele era corretor de café, e ele viajava nas fazendas, analisando café para comprar, na época era o IBC, Instituto Brasileiro do Café. E eles iam nas fazendas e sempre vinha, nasceu uns filhotinhos aí, leva para os seus filhos cuidarem. Minha mãe tinha pavor e meu pai tinha paixão. E a gente, em 3 irmãos, eu e minhas 2 irmãs, nossa, a gente amava, né? Porque vinha os cachorrinhos nas caixinhas de quichute. Uhum. Acho que ninguém conhece quichute. Explica pra gente o que é quichute, o que é essa caixa. Quichute era um tênis que tinha lá na época dos anos 70, que era um tênis que eu acho que fazia mais mal pro pé das crianças do que bem cheio de cravo. E aí meu pai não tinha onde colocar, trazia os filhotinhos na caixinha de quichute. E aí a tristeza, por quê? Porque a gente não tinha assim uma noção de como cuidar certo, né? Cuidava como a gente está acostumado a cuidar. Naquela época dava comida, dava leite, mingau, fubá, fazia aquela salada que os antigos falam, não, o cachorro tem que comer o que sobra da gente, a gente dá para os cachorros. E assim ia, né? E aí tinha um detalhe, os filhotes desde aquela época tinham verminose e a gente não sabia o que era, os barrigudinhos, né, tal. Aí meu pai, a gente tinha um quartinho, a gente guardava os filhotinhos lá, cuidava, tudo, com amor e carinho, punha caminha, tudo bonitinho, só que eles ficavam doentes e morriam, porque a gente não sabia que tinha que dar remédio verde. E meu pai acordava mais cedo, que a gente pegava os filhotes e escondia da gente. Uhum. Nós levantávamos, de manhã corria todo mundo lá no quartinho, cadê os filhotes? O já bicho tinha virado levou, estrelinha. o bicho levou, não deu certo, não sei o quê, vieram buscar. Meu pai sempre contava uma história triste. E a gente ficava sempre naquela, né? Nossa, o que será que acontecia com os nossos cachorrinhos? Não dava certo. Aí uma vez, eu acordei primeiro que ele, fui lá olhar e via que eles morriam. Aí eu conversei com as minhas irmãs e falei, a gente precisa descobrir o que acontece naquela época. Aí a gente pensou, né, nossa, por que será que acontece isso com eles, né? E aí sempre se perguntando, e meu pai também não sabia. Um dia um médico falou, sabe o que você faz, Dario? Dá um licor de cacau Xavier para os filhotinhos que eles vão sobreviver. Nossa, e parecia que foi uma dádiva isso. Aí tinha um Fox Paulistinha que era o Bob. Uhum. E aí ele vingou. E aí você percebeu que era o cuidado a chave. Na verdade, o conhecimento. Por que morria antes? Porque a gente não tinha conhecimento. Perfeito. E aí essa minha jornada de conhecimento surgiu daí. Logo na infância. Contra tudo, porque na época, se você falasse para sua família, você veterinário não é profissão digna, profissão digna é médico, dentista, advogado. Na minha cidade, ou você ia ser funcionário do Banco do Brasil, ou militar, ou médico, né? Não se valorizava. Não. A sua cidade é Apucarana, Paraná. Apucarana, Paraná. Mas existe em 1970, gente. Você acha que o povo ia achar que veterinário ia ser uma profissão? Tanto que a gente procurava os veterinários lá, ninguém sabia falar sobre cachorro. O que tinha que dar para os filhotinhos? Ninguém sabia. Você vê um médico humano, um pediatra, falou, dá licor de cacau Xavier que vocês vão ter mais sucesso. E assim foi. Então a paixão pelos animais te fez acreditar na veterinária e abraçar essa profissão? Na verdade, a paixão me fez, não foi nem pela veterinária, foi por salvar eles. Eu pensei, como que eu vou salvar? Vou ter que estudar veterinária. Sim. Eu, na verdade, não tinha paixão pela veterinária, tinha paixão pelos animais. Aí eu pensei, como que eu vou salvar? Como que eu vou trazer conhecimento? Porque eu vou ter que buscar esse conhecimento.
E aí foi que eu comecei a minha jornada na busca. Eu tive, na minha infância, contato com um monte de bicho. Meu pai teve sítio, meus amigos tinham fazenda, a gente ia para as fazendas, mexia com bezerro, com cavalo, com vaca, com carneiro, cabrito, tudo. O que você imaginar, a gente teve contato, entendeu? Então isso foi um legal, porque me pôs dentro de um meio que eu já queria o saber. Eu queria saber como é que cuida disso tudo. E vi que não era uma coisa simples, por dois motivos. Primeiro, que eram várias espécies diferentes. E segundo, que eles não falam, né? Como é que a gente descobre quando o bicho está doente? A gente tem que ser mágico. É mais difícil ainda fazer a anamnese dos animais. Na época, né, quando eu era criança, meu pai falava, veterinário é mágico, porque eles não falam. De brincadeira, né? Porque como é que decifra, né? Como é que você descobre como é que o bicho está doente se o bicho não fala? E aí você foi atrás da técnica e tratou de fazer uma faculdade. Aí fui procurando. E aí fiz a faculdade. E aí você se formou em 1988. 88. Eu olhei sua biografia, eu vi que você é um dos pioneiros aí no empreendedorismo veterinário no Brasil. Então, na verdade, assim, não é que eu trabalhei 3 anos só, de 89, 90, 91, 92, 4 anos. Eu fui veterinário residente de fazenda, de criação de cavalo. A primeira era cavalo, vaca e carneiro, e a segunda só cavalo. Aí eu não achei que faltava alguma coisa, que trabalhar assim, com compromisso, para mim eu queria ser livre. Tá? Tinha um negócio na minha mente que eu queria ser livre, e eu falei, não vou mais ser funcionário, Aí eu tive um desentendimento com o meu último patrão, foi em 92, foi o último patrão que eu tive, na verdade. Não, depois eu tive todos os patrões da minha vida, né? Porque quando você é empreendedor, você tem vários patrões. Todos os clientes e pacientes são seus patrões. Né? Porque você acha que você vai se livrar da CLT, que você vai se livrar de um patrão, mas quando você vê, você tem um monte, né? Porque todo mundo é seu patrão. Então, não tem aquela brincadeira, tô pagando. Sem dúvida. E quando você empreende, você acorda desempregado, não é isso? Você tem que correr todo dia atrás. Tem umas brincadeiras que falam, né, que vai correr atrás da cenoura, né, vai correr atrás vender o almoço para comprar janta, essa conversa, né, mas nada a ver. A gente trabalhando honesto vai em frente, dá certo. É verdade. E aí, voltando para a sua linha do tempo ali, da sua trajetória profissional e empreendedora. Então, o ponto de virada foi em 1992, que você saiu desse emprego, e aí você já empreendeu de cara ou não? Já, comecei como autônomo, prestando serviço em propriedades rurais. Certo. Que na época a gente trabalhava com cavalo, vaca, fazia as vacinações dos cães, não tinha muito gato, né? Em 92, o gato era que a gente cuidava dos gatos nas fazendas, nas cocheiras para eles comerem os ratos, então a gente dava leite, aquela história do que a gente estava falando no início, que não tinha uma alimentação adequada, né? Aí eu, desse ponto de partida, eu comecei a trabalhar volante, autônomo, de propriedade em propriedade. Me contratava, eu ia fazer uma visita por mês e cuidava de tudo, fazia o preventivo de todas as espécies que tinham nas fazendas, a gente cuidava de tudo, né? Foi esse o ponto de partida. E aí, depois disso, você rodou várias fazendas pelo Brasil? Eu rodei, eu rodava 100 mil quilômetros por mês, entendeu? E nesse meio teve um ponto que, em 94, minha irmã veio trabalhar comigo, no final de 93. E ela estava trabalhando comigo, o que a gente dividiu? Ela trabalhava mais com os pequenos animais, que ela era veterinária também, e eu atendia mais os grandes, a gente fazia uma fusão. E aí numa dessas, ela se acidentou e faleceu. Nossa, essa foi um baque assim que... E aí a partir do falecimento da minha irmã, que era meu braço direito, eu meio que... Não vou dizer para você que eu me decepcionei com a vida, mas eu não entendia o porquê que ela tinha ido embora tão nova. Quantos anos ela tinha? 24. Nossa. Não entrava na minha cabeça. Nossa, minha irmã era a favorita da minha família. Então você fala assim, nossa, o ogro, que era eu, sobreviver e a favorita morrer. Como é que pode isso? Onde está Deus nessa história, né? Mas isso te desestabilizou profissionalmente? Não, profissionalmente não, mas pelo contrário, eu mergulhei de cabeça na profissão. Certo. Aí que eu virei no Giraia, eu viajava para o Brasil inteiro, atendia onde que você pode imaginar, até Santa Catarina, Paraná,
Nordeste, tudo, onde chamava eu ia. E o que você traz de aprendizado dessa época itinerante aí, autônomo, para a sua clínica atual? Então, o que eu trouxe de experiência é a vivência. Por quê? Porque quando você sai para o mundo, né, você colhe experiências de várias culturas. E essas experiências te trazem referências, entendeu? E te trazem o seu repertório. Você tem um repertório para contar. Por quê? Porque você convive com qual é a realidade do povo do lá. Que nem eu fui Feira de Santana na Bahia, fui em vários lugares diferentes, entendeu? E aí você começa a coletar, né, essas informações e essas referências e aí você começa a falar, nossa, como é diferente, né, de uma situação que você cuidava só de lá, por exemplo, na Bahia eu fui fazer preventivo porque eu trabalhei muito tempo da minha vida fazendo preventivo, para o bicho não morrer, não ter doença, que é o que eu acho que falta na veterinária hoje, o preventivo. Não se previne as doenças, se tratam as doenças. Então, o preventivo talvez seria o ponto de partida de todas, não só da medicina veterinária, como na medicina humana. Só se cuida do paliativo. Não, eu acho que não é nem paliativo, né? Na verdade, remedia mesmo. Dá remédio. O remédio nem sempre é a cura, né? Sem dúvida. E, doutor, o que você observa de evolução ou de mudanças no tratamento dos animais nessas 3, quase 4 décadas de experiência? Muito grande. A diferença é enorme, porque, na verdade, agora as pessoas têm uma visão diferente, né, dos bons tratos. Hoje, principalmente no pet, tanto no pet como hoje tem problema com o bovino nas vaquejadas, que judia do bicho. Hoje tem problema de você usar cavalo para fazer esporte que o cavalo possa se quebrar. Tem vários. Hoje a Sociedade Protetora dos Animais trabalha bastante. Por quê? Existe lei para isso. Exatamente. Antes não existia, né? Antes era meio que jeitinho brasileiro. Pode tudo. Agora não pode, né? E o pet hoje, ele é adotado, né? Como filho. Né? É errado? Não sei. É certo? Também não sei. Mas hoje o pet, ele tem uma representatividade muito grande na família. Até disputa de divórcio, não é verdade? Estão aí discutindo o novo Código Civil e sim motivo de disputa. Compartilhada. Guarda compartilhada do cachorro, até pensão para cachorro a gente sabe que existe, né, doutor? Existe. Então, é isso, essa mudança toda, e eu acho que, no meu ponto de vista, que é um humilde ponto de vista, que a gente precisa bater no preventivo e tentar manter ele dentro do que é natural dele. Isso é importante, porque se a gente artificializar demais, a gente vai acabar tendo problemas que a gente cria. Não pode artificializar o cuidado com o pet. Claro que a gente pode dar roupinha, caminha, tá frio, beleza. Mas já chegou pet na minha clínica, 40 graus lá fora, o cara de roupa. De sapatinho. Não, sapatinho é até legal por causa do chão quente, né? Mas é roupa, gente. Aí você fala assim para o doutor, nossa moça, mas tá muito calor, por que ele tá de roupinha? Não, porque eu achei que ele ia ficar com frio por causa do ar-condicionado do carro. Então, eu falei, então a senhora tá errada, a senhora sai dos 30 graus aí, 35, 38 graus lá fora, põe no ar-condicionado, depois sai pros 30 graus de novo e põe roupa. Doutor Rogério, aproveitando esse gancho, em que consiste o movimento Doutor Rogério Pet? Me explica. Então, um movimento sempre acontece quando você tem uma dor. A dor, ela é causada por uma falha de conhecimento, na minha opinião. Porque se a pessoa tem o conhecimento a respeito daquele assunto, ela não se torna uma dor. Você não concorda? Então, qual é a dor que eu percebi durante esses 13, 14 anos que eu estou fixo no Dr. Rogério Pet Lavete, que é a clínica? As pessoas têm dores. Quais são as dores? Do saber o que fazer com seu pet. Porque às vezes adota-se ou compra-se um pet no impulso do amor que o filho demonstra. Na hora eu quero ter um cachorrinho em casa. E quando você leva o cachorro para casa, você se depara com um ser vivo que não é um pelúcia, que faz xixi, faz cocô. Não é um bebê reborn. Não é um bebê. Que a gente sabe, né? Muito diferente. E aí
não sabe cuidar. Entendeu? Uhum. Então, qual a ideia do movimento do Dr. Rogério Pet? Trazer o conhecimento. Ensinar você. Os livros vão trazer esse conhecimento. Como cuidar, né? Exatamente, Inclusive, doutor, quero te isso. agradecer pelos livros e quero mostrar aqui para nossa audiência. Sim. Meu primeiro pet, escolha com o coração e cuide com amor. Olha que legal. A edição vai colocar o insert aqui da capa. Eu quero muito ler. Eu que adoro animais, não sei viver sem cachorro, sem gato. E também esse livro, 7 dicas importantes para a aquisição do seu pet. Ilustrações lindas aqui. Tô louca para ler com a minha filha. Minha filha tem 10 anos e eu adotei um cachorrinho chamado Bisteca. Olha aí. Já faz 2 fazer anos. ela fazer as tarefas. E eu vou com certeza colocar em prática. Me explica, doutor, se você puder mostrar também, explica Sim. como funciona esse livro primeiro. Ó, gente, a ideia é que a volta ao natural. O que é a volta ao natural? Antes do celular e das redes sociais, qual era os pais com a noite com os filhos? Sempre punham os filhos para dormir e liam uma história para o seu filho na cama. A ideia do 7 dicas é que você tenha pet em casa e crianças, e leia com ele à noite na cama e determine durante o dia as tarefas que tem no livro. Por exemplo, ó, as tarefas aqui de brincadeira, eu pus aqui corrida com a bolinha. Pegue uma bolinha e jogue para o seu pet correr atrás. Para você ter uma ocupação, não ficar o dia todo no celular, você vai dar tempo para o seu filho de qualidade com o pet. Por quê? Movimento para o pet, entretenimento, saúde, né? Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um tempo de qualidade com seu filho e ele vai passar esse tempo de qualidade com seu pet, você vai criar uma tríade. Você entendeu? Sim, um relacionamento mais forte, Exatamente, inclusive. que eu vou ensinar para você como que o pet se relaciona com a gente. Durante todo esse tempo, como é que eu percebo que ele se relaciona comigo na clínica. Uhum. Ó, como é diferente. E se a gente adotasse isso, se as pessoas seguissem os pets, ó, como ia ser legal. Primeiro ele te visualiza, né? Uhum. Ele te vê, opa. Uhum. Aí depois ele vai ter um primeiro contato, vai cheirar, vai te dar uma volta, vai ver como é que você é, vai te olhar para cima, para baixo. E ele só vai deixar você colocar a mão nele a partir do momento que ele tiver uma confiança em você. Sim. Então, para ele acreditar em você, ele precisa de 3 pilares. Primeiro, ele visualiza. Uhum. Segundo, ele tem um contato. E em terceiro, ele vai confiar em você. E aí cria-se o vínculo. Que essas práticas, sem dúvida, devem fortalecer, criar e fortalecer Essa é a ideia, a gente criar um vínculo, porque tem aquela história que o pet, ele escolhe uma pessoa da casa para ser o seu líder, né? Isso é verdade, né, doutor? Então, eu vou contar para você a real. Por que ele escolhe? Porque é a pessoa que dá mais atenção. Olha só, sério? Por quê? Porque se ele se comunica por essas 3, talvez a pessoa que dá mais atenção seria uma das principais, ou tem uma outra teoria, que é a que mais precisa. Ah, isso Por quê? Porque o pet vem te ensinar a amar incondicional, que é um outro ponto que eu bato na tecla, com tudo que eu já vivi com o pet, ele ama você incondicional, independente do que você faça. Sim. E na casa sempre tem aquela pessoa que ela não é muito adepta ao amor. Uhum. E aí o pet se conecta com ela para ensinar ela a amar. Olha que interessante. Incondicional. Essa visão eu não tinha. Nossa, é muito louco isso. Eu vou contar só uma história para vocês. Por favor, a gente adora histórias aqui no Viver e Empreender TV. Somos um podcast de empreendedorismo, mas adoramos histórias reais que balizam aí o seu trabalho. Então, olha que coisa mais legal. Até tem umas fotos da ninhada que nasceu. Tem um casal que ele tinha um casalzinho de uma raça que é o do focinho longo. Agora fugiu a raça, mas enfim, nasceram 4 filhotes. Ele trouxe o macho, casalou, deu o parto, deu tudo certinho, a gente vacinou todo mundo, e eram um macho e 3 fêmeas. Da ninhada. E como ele é nordestino, todos eles tiveram o nome lá do Alto da Compadecida. Chicó e tudo. E tanto que o macho chamava Chicó. Então, excelente. É tudo nome nordestino, Maria Antonieta, é tudo nome de Bonita, cangaço. Lampião. É isso aí, tudo nome do cangaço. Escuta, aí tinha sobrado um macho, José, o nome dele. Uhum. E na frente, de vizinho, de frente com ele, tinha um casal, acho que são colombianos, com 3 filhos.
E aí o José acabou ficando com eles. Uhum. Eles conversaram, acabaram adotando, não, aí o Áureo deu de presente e tal, para os meninos, eles foram lá na clínica, eu dei o livro e tal. E aí, paixão à primeira vista, o pai e os 3 filhos. Uhum. A mãe, Não queria. nada. Ignorava total. Veio na primeira dose de vacina, tranquilo lá. Os meninos, o pai, tudo, maior amor, tudo. E o José, gente boa de mal, cachorrinho bonzinho de tudo. Não era arteiro nem nada. Uhum. Na segunda vez, quem veio trazer? A mãe. Isso aí. E qual a queixa? Rogério, ele não larga de mim. Grudou em Eu mim. tenho pavor de cachorro, Rogério. E o cara, o que eu faço que ele não deixa de me perseguir? Ele me persegue na casa toda. Uhum. Olha só, ele escolheu então a mãe Por que você acha? para ela aprender a amar um animal. Então, essa é a teoria. Não, porque você pensa, todo mundo dava amor pra ele em casa. Os 4 dando amor, os filhos, tudo. Ela só a única que não dava, nem Olha atenção, só. nem amor. Olha só. E aí você... E aí vem o ela depoimento- cedeu. Aí vem o depoimento. No final teve que ceder, né? Porque ele era muito gente boa, o cachorrinho é muito gente... Eles mudaram agora, eles estão em Itapema, Santa Catarina. Levaram você pra lá. Ah, que bonitinho. Pensa, você chegar numa clínica na segunda dose de vacina e aí falar pra mim, pro veterinário, nossa, eu já não sei o que eu faço, ele não larga do meu pé e eu tenho pavor de cachorro. Essa teve que mudar de ideia, né, doutor? Não, pensa, né? Aí na última dose antes deles viajar, meu, show total, o cachorro já tinha conquistado o coração dela. Que legal. Então, Essas histórias. como que você pensa? Como que você... Aí, é claro que durante a minha jornada teve várias coisas que vieram só para me sacudir. No livro eu falo isso. Quer ver? Abre no final, aí tem os pacientes que mais chamaram a atenção. Ah, que legal. Com a foto e o animal. Isso. Mel, abri na Mel aqui. Isso, essa Entrada na clínica, maio de 2014. essa é o caso mais impactante que Deus colocou no meu caminho. Isso aí. Sério, eu abri bem nesse. Eu vou ler o comecinho, então, para vocês se interessarem ainda mais por esse livro. Eu quero muito ler. Então, o título é Mel, Entrada na Clínica, maio de 14. A Mel chegou à clínica ainda filhote com apenas 2 meses, trazida de Curitiba de avião. Ela já estava doente com parvovirose. Nossa, parvovirose é tensa, né? É uma doença bem difícil. Diarreia com sangue, né? E apresentava uma diarreia profusa de sangue vivo muito grave. Achamos que ela não sobreviveria, mas decidimos lutar por ela. Ficou 15 dias internada, revezando entre a clínica e minha casa, com a ajuda de Karen. Foi uma jornada intensa, com muito estudo e dedicação, mas no fim ela sobreviveu e teve alta. Essa experiência foi um aprendizado enorme para mim. Que história linda, eu quero muito ler até o fim. Muito legal, olha só. Temos aqui a foto da tutora e a Mel e a história. E o mais intrigante dessa história da Mel é que depois se passaram, ela fez as vacinas, tudo bonitinho. Eu fui fazer a revacinação anual na casa. Aí eu fui na casa fazer a vacinação anual depois de 11 meses. Entendeu? A gente ia fazer um reforço antecipado, por causa ela ia viajar e tal. Pensa, 11 meses sem você ver o cachorro. E ela ficou na minha casa com 60 dias. Nesses 15 dias que ela ficou internada. Quando eu chego lá, você não tem noção a festa, como ela me recebeu. Eles ficam gratos, parece que eles sabem. Você não tem noção. Ela não foi só festa. Ela me puxava pela calça, pelo jaleco. Ela me mostrou a casa toda. Ai, que bonitinho. Os donos caíram de costas. Falaram, não, Rogério, o que ela tá fazendo? Ela não se conformava se eu não fosse entrar com ela em todos os cômodos da casa. Você não tem noção, até no banheiro ela me levava. Eu acredito, ela eles me são levou muito no quarto, inteligentes. me levou no quarto das crianças, me levou na sala, me levou em toda a casa. E gritava, como se estivesse latindo, mas não latia. Parecia que estava eufórica, gente. Eu saí de lá... Satisfeito com o seu trabalho, né? Emocionado. Não, chocado. Chocado. Por quê? Que até então, isso 2014, eu não tinha assim tanto... eu não pensava, assim, não aceitar, não é que eu não aceitava, não tinha essa noção do quanto eles eram gratos com o que você faz por eles. Sim. E o que eu não tinha ideia de que eles lembrassem. Isso, um ano quase. Sim, e é engraçado, doutor, que eles observam o comportamento do cachorro adotado em ONG é outro comportamento, né, em relação aos que são comprados. Sim. Não é verdade? Eles são diferentes, eles olham a gente com outro olhar, é muito
De gratidão. Só Muita gratidão, exatamente. E aí, pegando esse gancho, aproveitando esse ensejo, o que é importante antes de adotar um animal? Você estava falando da responsabilidade, de se manter o vínculo, Sim. de ter tempo de qualidade, mas o que deve se observar? O que é importante de maneira prática? Então, na prática, o que você tem que pôr em mente? Não é só você querer, eu quero ter um pet. Não, você pode, você consegue, você vai ter tempo de dedicação. Eu fiz até um vídeo que eu postei nas redes sociais de uma cachorrinha, que é o primeiro pet da moça. Eu falei para ela, você sabe que no filhotinho, com 90 dias, nos primeiros 6 meses é Casa Bahia, né? Ela olhou assim, mas Casa Bahia, porque você não sabia o slogan da Casa Bahia? Dedicação total a você. É verdade. Se você não tiver uma dedicação para cuidar, para ter um espaço legal na sua casa, para você, que a gente sempre chama que quando você leva o filhote para casa, não é para você soltar na casa toda, você tem que levar ela, colocar num cantinho para ela chamar de seu. Você tem que ter um cantinho para chamar de seu. Por quê? Porque senão ela faz cocô na casa inteira. Uhum. As pessoas têm ideia, leva o filhote para casa, vamos brincar, vamos soltar. Não, ele vem de uma situação que ele vem num quadradinho que ele fica preso com os irmãos. Forradinho de jornal, aí de repente você tira um cara do cárcere e solta na mundão. Fica perdido, ele não sabe nem o que fazer e a culpa não é dele, né? Isso aí. A culpa não é dele, ele vai ficar Você perdido pegou na o gancho casa. da história, é isso aí. Isso aí. Tudo depende do tutor, não é verdade? Da O comportamento do animal é reflexo do tutor, não é verdade? Na verdade é essa a ideia, você tem que ter essa noção, que você tem cuidados, tempo de qualidade, condições financeiras de fazer o melhor, as vacinas, o vermífugo, uma ração de qualidade, uma alimentação de qualidade, na verdade. Porque hoje eu não acho que a ração seja o único alimento que o pet deve comer, não. O pet tem que comer uma alimentação mista, porque o pet é carnívoro, ele tem que comer carne. Sim. Tanto o gato quanto o cachorro, independente. A ração não é o melhor alimento hoje. Mas nunca carne crua, né, doutor? Então, ou pode? É assim, a carne crua, ela tem um efeito colateral. Vou falar real para você. O açougue. Por quê? Porque a conservação da carne crua que é o ponto da discórdia. Se você comprar no açougue que a carne fica exposta lá e a carne já chega deteriorando na sua casa, você vai dar pro seu pet, vai fazer mal. Como faria mal pra gente também. Então tem um estigma, né? Lá nos anos 70 a gente tinha muito problema de cercose, de doença do verme da tênia, enfim, salmonelose e todas as oses causadas pela má conservação. Certo. Nós estamos em 2025. Se você acha que hoje a gente tem o mesmo nível de higiene que a gente tinha há 20 anos atrás? Claro que não. Hoje a gente tem um baita no controle sanitário, a gente tem as geladeiras que são diferentes, a gente tem os túneis de congelamento nos frigoríficos, que a carne sai da desossa já direto num túnel de congelamento rápido. Então a gente tem uma conservação e tem um preparo da carne muito melhor do que a gente tinha. Tinha as máquinas a vácuo antes, a gente não tinha. Então mudou-se todo esse contexto. Toda a logística é diferente. A gente exporta a carne. Tudo mais rápido. Se a carne fosse rica em salmonela, que nem o pessoal bate aí nos vídeos, nossa, vai dar carne crua, você vai dar salmonela pro seu cachorro. Nossa, meu, se pega no cachorro, por que não vai dar na gente também? Claro. Se a gente come a mesma carne. Sim. Teoricamente tem que ser a mesma carne. Então, se você dá carne crua, uma carne de boa qualidade, que você comeria, não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, você vai dar imunidade, vai manter a flora carnívora dele funcionando e ele vai ter saúde. Tem que saber, então, a procedência da carne para dar. Você tem que ir no açougue e não falar, quero carne para cachorro. Não, porque daí eles vão pegar qualquer carne que tiver vão te dar. Porque a cultura continua a mesma. Sim. Chega lá e fala, não, eu quero uma carne. Eu faço comida para os meus, com carne, e os meus, quase todos comem carne crua todos os dias. Entendeu? E aí eu faço, mas eu vou no açougue e explico a situação. Eu sou veterinário, eu já fiz inspeção sanitária, foi uma das coisas que eu já fiz mesmo. Então eu conheço, eu quero que você me... Qual que é os dias que chega do frigorífico? Eu quero que você corte, embala a vácuo para mim moída e eu vou congelar. Muito bom. Essa é uma ótima dica, doutor. Então, o que acontece? Você vai dar uma alimentação de qualidade para o seu pet, nunca vai ter uma dor de cabeça e você pode fazer um mix entre uma ração boa, qual é a ração boa hoje? A ração gram-free, que são as rações sem grãos, que o grão a gente sabe que não é legal, não faz bem para o cachorro, ela fermenta, ela forma gás, forma calor, então, enfim, não é legal. Então, você vai ter uma ração gram-free com uma carne crua de boa qualidade, se fazer um mix, misturar isso e dar para o seu pet, ele vai ter uma alimentação de qualidade. Excelente. Entendeu? Doutor, esse tipo de alimentação, eu creio que faça parte da medicina veterinária integrativa.
ou não? Explica pra Sim. gente o que é, em que consiste e como você aplica esse tipo de Então, tratamento. deixa eu te explicar mais ou menos por que eu parti para a medicina integrativa. Quando eu voltei em 2013 para a clínica, a gente deparou com vários casos de câncer. Muitos casos de câncer. E fazia quimio, fazia um monte de coisa e nada respondia. Não tinha uma resposta, a gente não tinha um tratamento efetivo. E isso lá em 2013 era tudo muito experimental. Então, eu pensei, eu tenho que achar uma maneira de... Tem que ter uma outra linha, uma outra alternativa que possa ajudar os pacientes oncológicos. Uhum. Aí eu comecei na ozonioterapia. Em 2016 fiz o curso de ozônio, comecei a implantei o ozônio, aí implantei a termografia, que eu fiz curso de termografia, aí na termo os meninos falaram, não, faz acupuntura, você vai fazer um sinergismo do ozônio nos pontos de acupuntura, seus pacientes vão mudar da água para o vinho. Aí eu fiz acupuntura, depois fiz laser terapia, aí fui fazendo, fui estudando, fui fazendo. As terapias Em alternativas. 13 anos eu fiz laser, fitoterapia chinesa, que é 2 anos que foi um divisor de águas na minha vida, na linha PET, porque a gente usa hoje a fitoterapia e os PETs não têm efeito colateral e resolve os problemas do mesmo jeito que resolve o medicamento. Então a gente faz hoje um misto entre a medicação e o fitoterápico, que faz com que eles se respondam sem ter efeito colateral. Uau. Entendeu? Então você tem assim uma resposta nos tratamentos com doença do carrapato, essas doenças que todo mundo posta que morre, a gente tem uma casuística, tem paciente que toma só fitoterápico para a doença do carrapato e sobrevive sem precisar tomar o remédio. Então, você pensa que existe alternativa? Existe. E aí o que eu fiz? Eu fui subindo de degrau em degrau. Fui estudando, fazendo curso. No fim do ano passado eu sentei e falei, nossa, já são 23. Fiz anestésio, fiz tudo que você pode imaginar, cardio, anestésio, eu só não fiz onco, porque a única coisa que eu não queria aprender a fazer quimioterapia. Em animal, Não, que eu queria fazer o lado alternativo, você não concorda? Então, de 2016 para cá, eu fui procurando e fiz célula-tronco, laser, acupuntura, fitoterapia, termo, ozônio, fui aperfeiçoando, fiz curso com um italiano, com um cubano na ozonioterapia. A gente fez curso com todo mundo, tudo quanto é curso top que aparecia aqui no Brasil, eu fazia, entendeu? Então, por quê? Porque eu tinha que buscar essa alternativa. Eu queria descobrir, na verdade, eu fiz você já ouviu falar em Empretec? Do Sebrae, um curso super importante de empreendedorismo, a gente fala de vez em quando do Empretec. No dia que eu saí do Empretec, eu falei, eu vou descobrir a cura dessa doença de qualquer jeito. Que legal. Ainda não descobri a cura, porque na verdade, hoje eu sei como que cura. Sabe? Sei. Como? Como que cura? Aceitando. É uma doença multifatorial, criada pelo seu próprio organismo, que é uma célula sua que se desenvolve erroneamente. Então você tem que acolher e tratar ela multifatorial. Todos os fatores que causaram têm que ser revertidos. E com naturalidade. Aceitar, acolher. A palavra-chave, acolhimento. Olha que legal. Se você acolhe o paciente, você aceita que ele está com aquela doença. Se você... Hoje a gente faz um curso que eu fiz que é muito legal, que eu esqueci de comentar, que é os homeopáticos injetáveis e os nutracêuticos injetáveis. Nossa, foi uma bomba na cabeça, me pirou assim, eu comecei a fazer muito isso. E hoje a gente tem uma paciente que está em processo de cura de um câncer que não era cirúrgico. Ela tinha um carcinoma inflamatório de mama, todo inflamado, até no pescoço, tudo. E aí eu conversei com o tutor e falei para ele, Marcos, a sorte que ele tinha ido para a China, conhecia a fitoterapia chinesa, tem muita gente que não acredita, né? Ele falou, nossa, casou com o que eu penso, vamos fazer. Sensacional, ele abraçou. Então, você vê como a diferença, né? Por isso que eu te falo do acolhimento. Por que a gente não consegue replicar isso em todos os pacientes? Porque precisa da pessoa que está passando essa informação, porque o PET, ele confia em quem? Em mim? No tutor. Você não concorda? Sim. Então, a partir do momento que o tutor, que é o poste, que é o pilar de segurança do PET na casa,
estende a mão e fala, vamos que vai dar certo, Dá certo o tratamento. Sensacional. Doutor, são mais de 3 décadas estudando muito e se especializando ainda mais nessa medicina veterinária integrativa. E a gente sabe que conhecimento é tudo. E quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Isso aí. Agora, Verdade. aproveitando esse gancho também, que a gente adora ganchos aqui no Viver e Empreender, qual é a mentalidade para você, pela sua experiência, importante para alguém que queira, alguém que tem o sonho de empreender na veterinária hoje no Brasil? Qual a principal mentalidade? A dica ouro. Faça o que o seu coração manda. Vá trabalhar com o coração. Esquece retorno. Porque se você for empreender hoje, preocupado com o retorno que você vai ter, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você nunca vai fazer aquilo com amor, né? Então você tem que pôr aquilo, o coração na frente. Vou fazer aquilo que me arde no meu coração, me faz me sentir bem fazendo aquilo. É o melhor. Sim, até porque as dificuldades virão, e se você não tiver isso no coração, você não segue em frente. Desiste. Por que eu não desisti? 36 anos. Quais Você acha que eu não tive vontade de parar e mudar? Sem dúvida. Quais foram as maiores dificuldades até aqui, que marcaram sua trajetória? Então, a maior dificuldade é entender por que as coisas acontecem e você não controla, né? Porque, na verdade, quando você é médico, quando você é veterinário, você acha que você vai conseguir controlar todos os sintomas e todas as doenças porque você aprendeu sobre aquilo. E o ponto mais incrível, que é aquilo que eu acabei de te falar, que tem fatores externos que interferem na trajetória da doença em cada um dos pacientes, e ele é individual e único. Então você não controla nada. Eu aprendi assim a duras penas que você não controla, você ajuda. Uhum. Qual que é a função hoje do Dr. Rogério Pet? Ajudar o paciente a sair dos problemas. Como que eu ajudo? O meu conhecimento. Você é um instrumento. Exatamente. Então, na verdade, o médico se sente endeusado, porque eu vou curar. Eu vou curar o paciente. Você não cura o paciente. O paciente que se cura. Porque você dá subsídio, você dá saúde, você ajuda ele a sair da doença, porque a doença só vai sair de dentro dele quando o sistema imune dele tiver um ponto de equilíbrio que vai destruir a doença. Antibiótico cura a doença. Antibiótico ameniza, ele dá um nocaute no agente para o seu corpo responder e não deixar o agente se multiplicar. Porque se você vai falar para mim, nossa, mas se eu der 10 dias de antibiótico pro meu filho, ele não vai curar? Não. O que vai curar é o sistema imune dele. Você deu uma baqueada no agente, o agente deu uma enfraquecida, o sistema imune sobe. Quando o paciente, a hora que você para o antibiótico, que a bactéria querer subir, já não tem mais como subir, porque o degrau já achatou ela, o sistema imune já está pegando ela de cima para baixo e já não deixa ela subir mais. Sim. Então, na verdade, o ponto de equilíbrio é a chave. Você tem que manter, quanto mais equilibrado organicamente o seu paciente, mais saudável ele é. Perfeito. Então, falando em mentalidade, é isso. É você ter fazer compaixão, com amor. E não achar que é Deus. Ser humilde. Isso aí. Você estudar para ajudar, para ter esse lado que você é um instrumento e não o fator de cura. Você não vai curar ninguém. Excelente. O médico é um coadjuvante da saúde. Excelente. Pelo menos, o Dr. Rogério Pet se considera um instrumento de saúde, não um instrumento de cura. Doutor Rogério, para chegar a essa conclusão, são muitos anos de experiência, de estrada, muitas histórias saborosas que marcaram sua trajetória realmente. E aí eu quero te pedir licença para a gente fazer um exercício aqui. Fazia muito isso quando a gente estava na Rádio Capital, ao vivo, toda quinta-feira, mas quero trazer para o podcast. Eu trouxe algumas definições sobre empreendedorismo e quero ouvir de você depois, tá bom? Então, a primeira definição é definição clássica e estratégica. Empreendedorismo é o ato de identificar oportunidades, mobilizar recursos e criar soluções que gerem valor econômico, social ou cultural em ambientes
de incerteza. Aí outra definição que eu achei bem legal, que é a definição humanizada, eu vou mais pelo humanizado também. Empreender é muito mais do que abrir um negócio. É um movimento de coragem, criatividade e responsabilidade que transforma ideias em realidades, impulsionando mudanças no mundo e na vida das pessoas, no seu caso, dos animais e dos tutores, né? O que é muito legal. E aí tem mais uma definição aqui que é a contemporânea. Empreendedorismo é a capacidade de enxergar o invisível, assumir riscos calculados e criar novos caminhos onde antes só existiam obstáculos. Quero saber se você concorda com essas definições, qual te apetece mais e para você o que é empreender. Então eu gostei da última, porque na verdade é muito legal a última, porque você fala, não, como é, cálculos ajustados, né? Tudo na hora que você está empreendendo, você não consegue calcular nada. E você vai com o coração, porque se você parar, você desiste, né? E essa palavra não faz parte do vocabulário do empreendedor. Desistir jamais. Na verdade, qual é a ideia, né? O empreendedor, a gente até faz parte até de vez em quando eu leio, cada 1.000 empresas, acho que 80% fecha antes do primeiro ano. Primeiro ano, é isso mesmo. Porque quando eles falham, eles não absorvem a falha como um aprendizado, né? Já acha que é um erro. E já vou fechar, porque não vai dar certo. Então, você pensa, durante esses 36 anos, você acha que a gente nunca falhou? Nunca aconteceu nada Muitas de errado vezes. que pudesse te desanimar do empreender? Não, gente. Por que não, no meu caso, Dr. Rogério Pet, eu não desanimei, por quê? Porque, na verdade, o propósito tem que ser muito maior do que o que você vai ganhar ou perder. O empreendedor, ele tem que colocar o propósito em cima da mesa. Se ele não colocar o propósito em cima da mesa, ele desiste. Eu falo que as empresas que não colocam o propósito como teto, porque daí você não vai ter teto, né? Porque se o seu propósito for o teto, você nunca vai ter um teto. Então, se você colocar o seu propósito acima de qualquer coisa, o empreender sempre vai ser uma guerra e uma batalha que você sempre vai vencer. Por que você vai vencer? Porque o seu propósito está acima de qualquer obstáculo que você tenha que passar. Então, eu acho que quando as pessoas acham o propósito, quando elas descobrem qual é o seu propósito, o empreendedorismo passa a ser uma brincadeira e uma arte muito legal, porque você está empreendendo naquilo que é a sua filosofia de vida, que é aquilo que você quer para sua vida. Então, por isso que às vezes os caras perguntam, nossa, mas você trabalha todos os dias, você não cansa? Eu falo assim, essa palavra não faz parte do meu vocabulário, porque o dia que eu não tiver mais aqui, eu vou ter tempo para descansar. Muito bom. É muito amor, é muita paixão pela profissão. Domingo você trabalha? Trabalha. Mas por que você trabalha domingo? Porque eu vou deixar os caras sem comer, vou deixar os meus pacientes sem tratamento? Como que eu vou fazer? Não dá. Não dá. Então, e quando você não está aqui, bom, aí a gente faz uma escala. Mas enquanto isso não acontece, você tem que estar ali o tempo, despendendo tempo de qualidade, porque no domingo é o tempo que eu tenho, porque eu tenho só eu e os pacientes que estão lá, os mais críticos, os que têm alta vão para casa. Que está comigo lá é que precisa de mim. Então, na UTI? Não, na verdade a gente não tem UTI, porque UTI é uma coisa que a gente precisa de 24 horas. O Dr. Rogério Pet não é 24 horas, mas eu tenho pacientes que têm tratamento assim, que são contínuos, mas não são casos de vida ou morte. Que UTI você vai colocar um paciente que está em caso de morte, crítico. No caso dos pacientes que não estão em caso crítico, mas eles precisam de tratamento diário. Aí que ficam comigo. Doutor, explica como funciona então sua clínica, onde você fica fisicamente, para os nossos telespectadores e ouvintes entenderem. Então, a minha clínica é em Vargem Grande Paulista, pertinho de São Paulo. A clínica Dr. Rogério Pet é uma clínica que tem, por paixão, por vocação, fazer aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que é trazer a saúde e a prevenção da doença, você não ter doença no seu pet. E qual é a ideia? A gente educar, ensinar todas as pessoas que vêm até mim, saem de lá com uma aula. Por quê? Porque eu prezo pelo conhecimento, eu prezo para passar, o meu legado vai ser esse, eu vou deixar esse conhecimento com as pessoas que vão lá e com as pessoas que agora vão ter o privilégio de ler. Muito legal, vou mostrar de novo o livro que eu tô louca para ler, quero muito ler essa semana. Meu Primeiro Pet, Escolha com o Coração e Cuide com Amor. Eu tive uma salsichinha que viveu 18 anos, estava aqui contando pro Dr. Rogério, a Tica, que foi meu primeiro animal,
E eu lembro, quando eu tinha 10 anos, minha mãe falou, você quer? Então você que vai cuidar. Então Isso eu aí. ia pro Rio de Janeiro para visitar meu pai, levava a cachorrinha comigo no avião, era a coisa mais fofinha. Isso aí. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela viveu 18 anos muito bem vividos. E cuidou E direitinho, tá de cuidei, parabéns. aprendi, sou apaixonada por animais, por isso que é muito legal conversar com um empreendedor, com um veterinário do seu quilate aqui, com tantas Sim. histórias. Andei lendo também que você já atendeu 20 mil pacientes e nenhum fez uma reclamação consistente contra o seu trabalho. É verdade isso? A gente tem uma carreira que a gente costuma dizer que é invejável. Porque, na verdade, eu faço o que eu posso. Eu nunca enganei ninguém. Por isso que eu não tenho queixas. A gente faz aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. E assim, eu acho que esse é o caminho. Você fazer aquilo que você consegue e não mentir nem enganar ninguém. Transparência. Exatamente. Esse é um valor super importante. Exatamente. Porque você só vai ganhar confiança a partir do momento que você for transparente. Por que que os clientes têm uma volta muito constante comigo lá? Por quê? Porque eles saem, tentam procurar fora a mesma situação, porque às vezes o valor fica mais caro, mais barato, vão procurar preço, daí acaba voltando. Por quê? Porque o valor que você passa é muito maior que o valor do que ele paga. Sim. Porque na verdade você gera valor na vida das pessoas com o conhecimento. Eles saem de lá sabendo fazer. Você marca a vez, existência da pessoa e do animal. Exatamente. Cada vez que eles voltam e contam as experiências que eles... eu fiz aquilo que você falou, nossa, deu super certo. Nossa, ela tá super bem, agora o que você acha que é fazer isso? Agora eu vou lá, segundo plano, e terceiro, e quarto, e assim a gente vai educando até... e a castração? Agora a moda é castração juvenil. Tem que castrar antes do primeiro cio, tem que castrar depois do primeiro cio. Qual que é o melhor? Aí eu falo que a castração é uma coisa que foi criada nos anos 70 para evitar a raiva. E hoje a gente castra cachorro antes dos 6 meses, fazendo a mesma coisa que a gente fazia em 1970. Gente, o exército criou isso como uma maneira de controle de doenças de zoonose, gente. Não é porque faziam isso lá atrás, nessa década, nós estamos em 2025, vamos gerar um valor para o bicho, vamos cuidar dele individual e vamos castrar quando ele precisa, não quando a gente quer. Claro. Faz toda a diferença você respeitar o tempo do animal. Né, doutor? Isso aí, você está de parabéns. Isso é olhar ele não como uma coisa, olhar ele como um ser único, individual, e ele é um ser vivo. E vou falar, melhor que muita gente, viu? Muito animal é melhor que muita gente que eu conheço. Mas tem os ruinzinhos também. Tem os ruinzinhos que vem não sei de onde, né? Tem os bravinhos que quer morder a gente, depois fica amigo, e assim vai. E aí você vai entendendo o comportamento. É aquilo que você falou no início, né? Ele puxa o caráter de alguém. De onde vem? Vamos investigar, né, doutor? O que falta aprender, doutor? O que você acha que falta aprender como empreendedor, como veterinário? A gente não vai deixar de aprender nunca, porque na verdade o aprendizado é uma coisa contínua na vida do ser, né? Que é a única coisa que a gente vai levar daqui. Eu ainda acho que falta. Eu estou fazendo agora reposição hormonal, estou fazendo vários cursos aí diferentes, nutracêutico, voltado para a parte de endocrinologia. Então ainda estou estudando, gente, não parei não, estou fazendo 2 aí. Olha que legal. Estou fazendo nutracêutico injetável, estou fazendo ainda que não terminei, estou fazendo a reposição hormonal, que é uma coisa, por isso que eu bati na tecla da castração, que hoje lá nos trabalhos que a gente vê na aula de reposição hormonal já sabe que a castração juvenil é um crime, então as pessoas começam a ter agora uma noção, isso já está cientificamente comprovado que não deve castrar o pet antes do primeiro cio, e tem muita gente castrando, principalmente os criadores. Nossa. Então a gente tem hoje, já sabe que crime é modo de dizer, não que uma pessoa vá presa por causa disso, mas que para a saúde do pet não é legal você fazer castração juvenil. Então já tem trabalhos. Eu não sabia, agora só fiquei sabendo porque eu entrei no curso. Muito legal. Então a gente já tem uma noção de que as coisas mudam, os trabalhos estão aí, a ciência continua evoluindo, né? E eu não posso parar. Você acha que eu vou ficar parado? Não. De jeito nenhum. Você pode me pegar desprevenido, mas nunca despreparado. Qual legado você quer deixar, doutor? O conhecimento. Eu quero deixar um conhecimento. Tudo que eu sei, eu quero deixar. Por quê?
que eu galguei todo esse conhecimento nessa trajetória toda de sofrendo, tomando fratura, quebrando inteiro, me batendo contra o propósito. E aí um dia eu sentei com Deus e falei, não, eu vou seguir isso e seja o que você quer, Deus, e não o que eu quero. E aí eu parei e comecei a seguir o que o ser maior lá falou, não, seu propósito é esse, não adianta você brigar comigo, esse é o seu propósito. Então, eu briguei muito com Deus e agora não brigo mais. Agora eu vivo no favor e vivo na obediência, que é o mais certo. Maravilhoso. Doutor, deixa um recado para quem está assistindo o nosso programa, por favor. Vou aproveitar, pode? Aproveita o espaço. Eu quero convidar, esse aqui é o lançamento. Dia 14 de junho, gente, tem o lançamento do meu primeiro pet. O convite vai estar nas redes sociais, a gente vai divulgar extensivamente aí para quem quiser participar, é aqui pertinho, Vargem Grande Paulista. Quem quiser ir lá, me conhecer, conversar, eu vou explicar toda a história do livro. Tem muita história bonita aqui nesse livro, tem pacientes que deixaram a sua marca no coração. E então eu estou aqui para pedir, quem quiser ir, o convite de braços abertos, de coração aberto, para todos que quiserem participar. É isso. Beijão. Parabéns, doutor. Deixa suas redes sociais também, aproveitando, por favor, antes de você ir. Meu arroba no Instagram é Dr. Rogério Pet Lavete. No YouTube é a mesma coisa, Dr. Rogério Pet Lavete. E no TikTok também, Dr. Rogério Pet Lavete. Pessoal, segue a gente lá e vamos que vamos. Tamo junto. É isso. Doutor, parabéns pelo seu trabalho. Adorei as histórias. Obrigado. Quero ler esse livro, conversar com você de novo. Vou deixar o autógrafo para você. Por favor, uma dedicatória, um autógrafo. Vai ser um prazer. Eu vou falar muito do seu livro para minha filha e para todo mundo que tem animal, que eu acho que informação é tudo, né, doutor? Conhecimento, é isso aí. A gente precisa ser informado. A gente não pode achar que o Google sabe tudo, gente. Muito menos chat GPT, inteligência artificial, a gente tem que ter discernimento. Esse discernimento e saber escolher, né? É isso aí. Doutor, obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Eu conversei hoje com o Dr. Rogério Rokitsky, o Dr. Rogério Pet. O Viver e Empreender podcast fica por aqui. Até uma próxima. Tchau.